Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui gravar mais um vídeo e esse vídeo fala a respeito de esterilidade. Bom, você deve estar falando, poxa vida, ela tem 5 filhos, o que ela sabe de esterilidade? Eu era estéril, é sim, eu casei doida para ser mãe, mas eu era estéril. Eu tentei o primeiro ano ficar grávida e nada, e no segundo ano eu já estava desesperada. Todos os meses eu corria para o laboratório, no primeiro dia de atraso menstrual, e fazia o exame e dava negativo. Até que eu procurei a melhor clínica de reprodução humana lá de Santos, e o médico fez todos os exames, e nos exames a resposta veio: eu sofria de esterilidade secundária. Mulheres que conseguem conceber o primeiro filho, mas não conseguem mais conceber o segundo filho. E eu fiquei assim muito triste, porque o médico me explicou que somente com inseminação artificial eu conseguiria talvez ter os meus filhos. Mas eu colocaria os óvulos no meu útero, talvez vingasse os 3 nenéns, como talvez morresse 2 ou ficasse 1 ou talvez nenhum deles. E na época eu não tinha dinheiro para fazer esse tratamento e colocar os óvulos no meu útero, e eu fiquei muito triste, eu fiquei assim arrasada. E aí eu comecei a assistir pela televisão um programa de uma igreja, e eu fui acompanhando e eu falei, bom, eu vou apelar para minha fé. Eu creio que Deus ele é poderoso e eu vou até essa igreja. E eu procurei essa igreja, assisti primeiro na televisão um testemunho de uma moça, que ela falou, olha, eu era estéril e hoje eu sou mãe de filhos. E na Bíblia fala o caso de Ana, que Deus fez de Ana, mulher de Eucana, uma mulher fértil. E também Sara, também, Deus visitou Sara e fez dela uma mulher também fértil. Bom, aí eu chegando lá na igreja, né? Estavam numa campanha de 7 terças-feiras e eu comecei a fazer essa campanha de oração e eu agi a minha fé. A fé realmente move montanhas, e a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam, de fatos assim que você não ainda pegou, não ainda viu, mas que vão acontecer. E eu fiz essa corrente. Eu lembro que eu estava com um quarto de criança todo montado e eu estava com as roupinhas de criança na minha mão e eu passava num corredor de 70 pessoas orando. E eu passava por esse corredor com fé e eu falava, bom, eu creio que um milagre vai acontecer na minha vida, que Deus faz da estéril mãe de filhos. E eu passei aquela primeira semana, a segunda semana, e numa das vezes eu falei com um pastor daquela igreja, ele falou assim, olha, se o milagre não acontecer com a senhora, eu rasgo a minha Bíblia. Falei, puxa vida, se não acontecer pela minha fé, vai acontecer pela fé desse pastor, né, deste homem, porque ele falou que rasga a Bíblia dele. Passou a terceira semana, bom gente, resumindo, na última terça-feira eu estava grávida. Eu fiz o meu exame de gravidez e eu estava grávida. Foi assim impressionante, eu fiquei assim maravilhada. E foi quando um mês depois, eu descobri que eu estava grávida da minha filha Júlia. Eu lembro que antes disso eu dormi e sonhei que Deus me dava assim no colo uma criança toda de cor de rosa, e eu acordei e falei, é uma menina e o seu nome vai ser Júlia. 2 anos e meio depois, eu lembro que Deus me dava uma criança toda de azul e eu falei, vai ser o Josué Levi, e eu tive o Josué. Passado algum tempo, eu tive uma menina e eu falei, vai ser a Gabriela Rosa. E depois eu tive um casal de gêmeos e eu falei, vai ser o Pedro Luca e a Esther Radassa. Então todos os filhos, Deus sempre me revelou tanto o sexo que seria e os nomes, quais seriam os nomes deles. Deus ele é maravilhoso, tudo que ele faz ele é perfeito. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre o seu galardão. Eu louvo a Deus por todos os meus filhos, pelos milagres que Deus fez. Deus fez milagres na vida de todos os meus filhos, tanto Josué, que foi curado de epilepsia, o Pedro, que já engoliu uma bateria. E todos os meus filhos, como eu estava falando para vocês,
tem histórias de milagres. O Pedro Lucas já engoliu uma bateria de lítio e que poderia ter explodido dentro do seu organismo, e graças a Deus a bateria foi tirada e ele saiu ileso. O Pedro, com 2 anos, foi atropelado lá em Curitiba, foi arremessado longe, e todos nós oramos, clamamos a Deus por um milagre. Menos de 24 horas depois ele estava saindo do hospital sem qualquer problema, sem qualquer sequela. Então há poder na oração, há poder nos joelhos que se dobram. Vale a pena servir um Deus vivo, um Deus poderoso. E essa é a minha história. Um grande beijo para vocês, fique com Deus. E se você é estéril, se você ainda não gerou filho, já fez todos os tratamentos, saiba que eu também passei por isso e que eu tive essa experiência. E a minha experiência foi, primeiramente eu procurei os médicos e depois eu procurei o Deus de milagres. Um grande beijo para vocês. Fique com Deus.